mano Eduardo, tudo bem contigo? Tudo. Esse aqui é o esposo da Daniela, e é um casal que mora aqui no campo. E gostaria que você nos contasse como que você vê a qualidade de vida vivendo aqui no campo. A qualidade do campo é outra, né? É uma vida limpa, saudável, onde a gente vê as coisas produzir ali, dali a gente consome aquelas coisas mesmo, é uma maravilha. Maravilha. Tem muita diferença, mesmo morar na cidade pequena e morar no campo, não tem? Campo é outra vida. Cidade é só passeio. É o contrário. Beleza. Campo é outra. É uma bênção, né? Não. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Para mim sempre motivo de muita satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante em nossas vidas, aonde encontramos em Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos abençoe nos guiando durante o estudo e também continue nos guiando durante as nossas vidas, durante as nossas escolhas, para que possamos alcançar com êxito o cumprimento da missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Consolem o meu povo. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Isaías capítulo 40, verso 9. Meus irmãos, na história da humanidade, sempre Deus convidou do meio da humanidade pessoas para se tornarem pessoas especiais. Especiais para Deus, especiais para a sua missão. Para que pudesse estar sempre orientando, consolando e guiando o seu povo. Sempre que isso acontece, numa conexão aberta entre o Criador e a criatura, entre a criatura e seu Criador, a coisa funciona bacana e consegue atingir aquele ponto que mais tarde Cristo disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas somente, pura e simplesmente, em conexão com o Senhor. E aí essas pessoas que são chamadas para se tornarem especiais, são usadas para consolar e orientar o povo de Deus. Deus usa essas pessoas como instrumentos vivos para que a humanidade toda que está em volta dele possa ouvir esta mensagem, o recado de Deus, e cada um refletir, tomar as suas próprias decisões. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Estaremos aqui adequando esse contexto, como sempre, que é tirar lições na narrativa contemporânea do profeta Isaías. No segundo tema, consolo para o futuro. Iniciando o estudo do capítulo 40 do livro de Isaías, analisando o verso 1 e 2, que deixam a clara impressão do fim de algum castigo, do fim de algum exílio, do fim de algum tipo de opressão qualquer que a nação vinha sofrendo. Devemos nos lembrar primeiro que sempre na história do pecado, quando começou a surgir nações, começou a surgir dominadores e, consequentemente, dominados. Só que dentro desses períodos, como depois de uma tempestade vem uma bonança, depois de uma noite escura vem um dia claro, sempre teve momentos de opressão, de depressão, como também momentos de consolo ou momentos de tranquilidade relativa, porque no mundo de pecado tudo é relativo. Esse contexto aqui da mensagem do profeta Isaías, para os dias em que ele viveu, Judá vinha sofrendo pressão, como nós vimos, do reino assírio, que tentou por diversas vezes oprimi-los. Quando Deus conseguiu derrubar o exército do reino assírio, depois de ter Judá perdido 46 cidades,
ter sido entregue ao domínio de outras nações, feito isso pela própria Assíria, que entregou aos seus parceiros que viviam ali na região, por ele estar tão distante, e com o propósito, é claro, de fazer faturamento alto de impostos. Esses representantes de nações que receberam o despojo e a administração dominante dessas 46 cidades fortificadas de Judá, passariam a pagar tributos altos para o reino da Assíria, assim como Judá estava pagando. Só que quando o exército de Senaqueribe caiu, aquelas cidades não foram recuperadas. Aquelas cidades continuaram sendo dominadas por quem já estava dominando essas cidades. Mas deu um alívio de pelo menos de 15 anos, que é o tempo que o rei Ezequias recebeu de sobrevida, que era para ele ter morrido. Na realidade, é um alívio que também já pode ser respirado aqui, dentro desse contexto. Sem mencionar que ao final desses 15 anos, ele seria sucedido por mais alguns reis, que lamentavelmente caminharia nos caminhos dos antecessores, que seria plena apostasia, e se depararia com Nabucodonosor, rei então de Babilônia, que viria, dominaria e levaria cativo os judeus lá para a Babilônia, a 1.650 quilômetros de distância aproximadamente. E entre a segunda e a terceira deportação ainda destruiria. Segundo a profecia do profeta Jeremias, eles passariam então 70 anos no cativeiro babilônico. E aqui também esse contexto então se aplica, que é a saída do exílio, a libertação do exílio, que aconteceria nos dias de Ciro. Ciro estaria dominando o mundo, mas não com mão de ferro como foi Nabucodonosor. Então também, durante o período da Medopérsia, eles respirariam de uma maneira relativa, mas não deixaria de enfrentar problemas também. Como conhecemos Daniel na cova dos leões, já estava além, já tinha 1 ano que eles já tinham sido libertos por Ciro, mas eles ainda viveriam na região mais 80 anos. Por que eles viveriam 80 anos ali? Porque eles estavam se sentindo bem por ali, com certeza, mas não deixou de enfrentar problemas. O problema enfrenta-se o tempo todo, mas esse momento de relativa tranquilidade, o fato do governo da Medo-Pérsia não ter sido um governo de mão de ferro. E isso não deixou de ser uma tranquilidade para os judeus. E com certeza foi um bom período de sossego para os judeus. Depois viria outras nações, como a Grécia e outras mais, que já começaria a apertar novamente, apesar de não destruir. Também Alexandre o Grande, ele dominaria Jerusalém também, colocaria em cargos pesados, mas pelo menos não oprimiria também. Mas estaria dominando sim. E isso não deixa de ser sufoco o tempo inteiro, porque eles não eram mais uma nação independente. Aliás, nunca foram, né? A vida inteira, por causa justamente das suas condutas e escolhas erradas, frente às orientações que receberam de Deus, lá no Sinai, eles vinham o tempo todo se afastando das orientações de Deus. E mesmo por isso, não foram uma nação que governasse o mundo e servisse de exemplo para o mundo, justamente por causa das suas escolhas. E até hoje, nos nossos dias, a independência deles foi restabelecida depois da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos da América. Então existe toda uma estrutura de apoio para que eles se mantenham como nação independente que hoje são. Mas o tempo todo aquela região do Oriente Médio parece um caldeirão fervendo. Vive debaixo de sufoco, debaixo de batalhas e tudo mais. No terceiro tema, presença, palavra e preparação do caminho. Continuando o estudo do capítulo 40 do livro de Isaías, temos aqui algumas profecias que podem ser vistas tanto de curto, médio, como longo prazo. Isso analisando o capítulo 40 todo, nós podemos perceber isso. Como eu comentei anteriormente, esse certo alívio comentado na profecia que eles teriam de determinadas opressões, de curto prazo havia os 15 anos.
da vida de Ezequias, depois da queda do exército, mesmo a Síria estava no comando e tinha um bloco de aliados muito forte e de exércitos que estavam bem estruturados pela própria Síria ali em volta, a Síria continuou no domínio, apesar de um exército ter caído, o exército lá da Síria, mas o exército aliado estava todo em volta. Eles não invadiram, com medo, com certeza, mas os judeus, por sua vez, não tinham estrutura para resgatar, para recuperar aquelas cidades perdidas. Então foi um período, tipo assim, ninguém mexe comigo, não mexe com vocês, fica do jeito que tá, deixa do jeito que tá. E assim ficou. Até que a Babilônia resolveu aproveitar a desestruturação daquela região lá, do próprio reino assírio que tinha perdido o seu exército. Eles não perderam a oportunidade para se levantar e dominar justamente o reino da Assíria e vir dominando esses aliados até chegar então em Jerusalém e tomar Jerusalém. Só que isso levou alguns anos, vários anos. E aí está o resultado desse alívio, né? Quando se trata de assuntos de curto prazo aqui dentro dessa profecia. E estes assuntos que nós vimos revelados entre o verso 1 e o verso 2 do capítulo 40 do livro de Isaías. Quando nós chegamos então no capítulo 40, no verso 3, voz do que clamam no deserto, já preparando, alguém preparando o caminho para o Messias chegar. Nós já estamos falando de profecias de médio prazo, praticamente, olhando na ótica da profecia, porque aí já está apontando para João Batista, aquele que viria preparar o caminho realmente para o Messias chegar. Dentre outros mais imediatos, que um pouco antes de João Batista, como Simeão e Ana, que também faria esse trabalho. Quando João Batista ainda era um bebê, eles também estariam anunciando dentro desse conceito de profecias de médio prazo. E aqui no verso 4 do capítulo 40, as de longo prazo, como mostrando aqui Jerusalém com caminhos aplainados, etc., as regiões em volta, né? De Jerusalém com caminhos aplainados, coisa que nem com esteira de dinamite seria fácil de fazer hoje. Ocorreria isso com facilidade, mostrando exatamente uma Jerusalém, uma nova Jerusalém, mostrando uma profecia escatológica bem de longo prazo. Porque naquela Jerusalém lá, como diz aqui o autor do manual, só nas carruagens de querubins, né? Achei interessante essa colocação dele aqui no manual, que é um tanto incomum, pela forma que normalmente a comunidade religiosa observa esse assunto de querubim como sistema de transporte, né? Aqui, pelo visto, o nosso irmão, autor desse manual, já mostrou uma ideia bem objetiva, olhando os querubins desta maneira, ainda citando Ezequiel 1, de 9 a 11, como referência das carruagens de querubins. Quarto tema, nós temos a origem do evangelismo. Olhando do verso 9 ao 11 do capítulo 40, aqui claramente comentado, nós temos o maior consolo de todos, tanto nos arautos apresentados nos dias de Isaías, como o próprio Isaías, como essa mulher que subiu no alto monte também, que pelo hebraico pode-se notar claramente que se trata de um personagem do sexo feminino, essa arauto dos dias de Isaías, como também nos dias de Cristo, assim que ele nasceu, Simeão e Ana foram arautos também anunciando a chegada do Messias, confirmando que ele de fato era o Messias, conforme revelado em Lucas capítulo 2, do verso 25 ao verso 38. E Isaías 40, de 3 a 5, nos leva ao Evangelho de João capítulo 1, verso 14, nos apontando para João Batista. Quinto tema, nós temos Criador misericordioso, analisando do verso 12 ao 31 do capítulo 40 do livro de Isaías. Interessante que nós podemos observar aqui entre o verso 1 e o verso 5, a palavra misericórdia como consolo, a vinda do Senhor para libertar. Podemos observar do verso 3 ao verso 8, poder, glória, permanência em oposição à fraqueza humana. Ainda podemos, do verso 9 ao 11 do capítulo 40, observar novamente a palavra misericórdia, mas olhando as boas novas de libertação, pastor do seu povo. Novamente a palavra poder, do verso 12 até o 26, como um Criador incomparável,
E misericórdia novamente, do verso 27 ao 31 do capítulo 40. Como um Criador, Ele dá poder aos fracos. Irmãos, após ter apresentado o poder de Deus em termos de sua glória e permanência, Isaías detalhou seu poder e sabedoria superior que fazem com que a terra e seus habitantes pareçam insignificantes, como vimos no capítulo 40, verso de 12 a 17. Mas nessa passagem, o estilo de Isaías, com perguntas retóricas e analogias vívidas, referentes à terra e suas partes, parece a resposta dada a Jó, entre os capítulos 38 e 41 do livro de Jó. Realmente isso aqui foi contra completamente a tendência que as pessoas tinham de querer formar ídolos para estar adorando algo visível, porque o Deus que eles acreditavam, invisível. E isso vai na contramão de tudo o que eles iam fazendo. As orientações aqui mostram um Criador ativo entre Deus e o homem. Mostra um Criador que interage através da fé com as suas criaturas. E está sempre presente através do que acontece, como foi o caso da queda do exército da Assíria, como foi o caso dos 15 anos que Ezequias ganhou, dentre vários casos individuais de cada um que sempre ocorreram no passado e continua acontecendo até hoje. Deus é o Deus do impossível e milagres sempre aconteceram e continuam acontecendo nessa forma interativa de fé que nós temos com o nosso Criador e Ele conosco. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema, o problema da idolatria. Analisando o verso 19 e 20 do capítulo 40 de Isaías, nós temos aqui uma convicção de que, como também Jeremias, no capítulo 3, versos 6 a 9, Ezequiel, capítulo 16, 15 a 19, deixa a ideia de que é como se fosse um adultério espiritual. A gente está adorando outros deuses diante de Deus, ou está formando ídolos para adorar um Deus que é real, imanente e transcendente. Não tem o menor sentido. Porque nada que nós fizermos, e mesmo tudo que nós somos, jamais poderá se comparar à essência de alguém tão absoluta, tão perfeita. Uma pessoa que criou todo o universo com trilhões e trilhões de galáxias. Como comparar isso com réis mortais como nós, e nem se fale ainda com um pedaço de gesso, ou de madeira, ou de ferro, ou de bronze, ou de qualquer coisa que seja, ainda que fosse ouro ou diamante. Impossível. É uma comparação absurda e sem fundamento. Não é à toa que os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus tratam exatamente desse assunto. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo, não fazer, nem ter, nem adorar imagem de escultura nenhuma, de semelhança nenhuma, que tem em cima no céu, ou debaixo da terra, ou nas águas, ou debaixo das águas. E coisa que a humanidade fez e continua fazendo até hoje. Infelizmente. E quanto mais faz e se debruçam sobre essas situações, pior se torna a sua relação diante de Deus e diante dos homens. Algo que realmente deixa entristecido o nosso Deus, por ser muito mais do que tudo isso, e as pessoas querer comparar ou reduzir esse Deus a esse tipo de situação. É muito desajeitado isso diante de uma palavra tão clara e de mandamentos tão claros como os relatados na Bíblia Sagrada. E em sua santa lei escrita com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sétimo tema, um peso falso. No livro Profetas Reis, página 311 a 321, nós temos aqui um assunto sobre o Deus de Israel que trata do seguinte. Nos dias de Isaías, o entendimento espiritual da humanidade havia sido obscurecido por uma concepção errada a respeito de Deus. Durante muito tempo, Satanás havia procurado levar os seres humanos a ver seu Criador como autor do pecado, do sofrimento e da morte. Aqueles que tinham conseguido enganar consideravam Deus como alguém duro e exigente. Achava que ele tivesse sempre pronto para denunciar e condenar e que não estivesse disposto a receber o pecador enquanto ainda existisse um motivo legal para não ajudá-lo. A lei do amor pelo qual o céu é regido
havia sido falsamente apresentada pelo arqui-enganador como uma restrição imposta à felicidade dos seres humanos, um peso, um jugo, um pesado jugo do qual deviam sentir-se alegres por se verem livres. Ele declarou que os preceitos dessa lei não podiam ser obedecidos e que as penalidades da transgressão eram impostas arbitrariamente. Ou seja, Satanás colocou nas costas e continua colocando nas costas da humanidade um peso falso de que a lei de Deus continua proporcionando. E por isso tantos continuam nessa mergulhada ignorância de rejeitar a lei de Deus, que ela que rege, sempre regeu o universo todo, fundamentada no grande amor, porque Deus é amor. A lei de Deus, ela reflete a expressão do caráter de Deus. Por isso que Jesus fala, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A lei de Deus é inspirada em amor, porque Deus é amor. E é uma expressão de amor e gratidão a Deus, o motivo pelo qual nós procuramos guardar. Ninguém consegue guardar completamente, porque justamente é um pecador, é um mortal. Mas pela graça de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Então, na nossa caminhada, na nossa jornada, caindo, tropeçando, estaremos sempre tendo a oportunidade, olhando para Deus, de nos levantarmos, de recebermos o perdão e um belo dia, pela graça de Deus, podermos ser abraçados por Cristo, sendo convidados a serem incluídos no plano da recuperação, o plano da redenção. Que Deus abençoe a mim, a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Santo Deus, que aquele grande dia possamos ser recebidos por Ti nas nuvens dos céus, abraçar-te e abraçar os nossos entes queridos, para que possamos para todo sempre voltar a fazer parte da raça pura, a raça original que Tu criastes um dia. Que possamos deixar este velho mundo, aonde vivemos como raça caída, e conhecendo a Tua palavra e vivendo e andando nos Teus caminhos, passamos a fazer parte de uma raça eleita. Mas desejamos do profundo de nosso ser, sermos resgatados por Ti, para voltarmos a fazer parte de uma raça pura original que Tu criastes. Te confiamos essas bênçãos e fundamentamos a nossa esperança, pedindo-te em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.